Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Eu estou acompanhada do meu esposo, o Elias está do outro lado, e eu sou a Lília Oliveira, a produtora aqui do canal. É uma bênção estar aqui com você para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E o tema de hoje fala sobre as duas testemunhas de luto e a mensagem dos 3 anjos. E antes de começar esse estudo, eu gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração, por favor. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui novamente conectados para falarmos a Tua Palavra. Amém. Que o Santo Espírito, ó Pai, nos use, nos capacite e possa estar abençoando, ó Pai, aqueles que estão assistindo esta live ou que vão assistir, também toque os seus corações, que eles também possam aprender desta mensagem verdadeira. Amém. Nos ajude, nos capacite, porque hoje o assunto é muito importante. Vai falar da Tua Palavra, a Tua Palavra que um dia foi tirada, mas hoje nós temos livre acesso, então nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos, porque um dia ela vai ser retirada novamente. Que nós possamos aproveitar. Amém. Amém. Em nome de Jesus pedimos. Amém. 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 Gente, no início de todas as coisas, todas as pessoas estavam harmônicas com Deus. Numa grande família, todos se alegravam e havia paz no universo. Mas depois que Satanás ele iniciou uma controvérsia, uma luta contra Deus, eles manifestaram a vontade de fazer outras coisas que Deus entendeu que não era o certo. E aí, esse abriu, né, duas vontades. E ao invés de todo o universo, né, os seres inteligentes estarem canalizados para um plano, se repartiu. Porque Satanás ele teve muitos adeptos nas suas propostas. Então, no início era só o bem, depois apareceu o mal. Então, a partir desse momento, existe um conflito entre essas duas forças oponentes, e esse conflito ele se instalou aqui na Terra, e até hoje, né, a gente é alvo, a gente está nesse palco de conflitos. Tem muitos capítulos, tem muitas cenas, tem, né, a história vai avançando e as batalhas vão acontecendo. O estudo de hoje, né, ele vai trazer para a gente um esboço histórico de um desses momentos, desses conflitos, que acontece no contexto do capítulo 11 de Apocalipse. Tá? E nesse capítulo, ele fala de duas testemunhas. Então, o livro do Apocalipse ele tem símbolos. E para entender corretamente os símbolos, a gente precisa estar muito ligado na palavra de Deus. E a compreensão correta do Apocalipse lança à luz a nossa história do passado, né, ver Deus atuando na história e nos prepara, nos dá fé e orientação para o que vai vir aí para o futuro. Tá? Então, a identidade dessas duas testemunhas, ela varia um pouco de acordo com a linha de interpretação profética, mas nós vamos passar aqui para vocês hoje o real significado da interpretação do símbolo dessas duas testemunhas e vamos ver um pouco da história universal, aonde foi que isso aconteceu. Vamos ajudar você a se localizar no grande esquema do calendário divino, né, revelado pelas profecias. Evidentemente, pessoas que vêm assistindo o curso aqui, né, colocando tijolo por tijolo, ele vai entender melhor aonde a gente se coloca, tá? Porque isso aqui é uma construção, é um estudo que vem acontecendo. Então, se você chegou aqui e sentiu um pouco de dificuldade para se localizar, volta nos outros vídeos, assiste o curso. Eu vou tentar aqui fazer uma recapitulada breve para poder... Sempre eu faço isso, né? Coloco o cenário assim rapidamente para localizar você, ajudar você a entender o que a profecia está falando naquele tópico. Tem uma coisa aqui que é importante. A Bíblia apresenta algumas profecias na forma de oráculo que estão espalhadas como gemas, né? uns diamantes assim espalhadas. E tem outros conhecimentos bíblicos que estão estruturados. Tá? A nossa
a nossa forma de interpretar aqui, pelo menos Daniel Apocalipse, é muito estruturada. A gente não sai interpretando os textos saltando assim, sabe? Como se fosse pegando aqueles textos e dando qualquer explicação, não. Elas estão cravadas dentro de um grande esquema. Então ela vai assim, ó, acontecendo no tempo, tá? Então a gente não pega essas profecias aqui e fala, joga para cá, joga para lá, volta, vai e tal. Não, é tudo dentro de uma estrutura da interpretação profética, né? Porque os animais, eles acontecem em sequência e eles representam reinos, poderes, né? Então chega em certos momentos da história que acontecem certas coisas. Então a gente vai acompanhando ali, em sequência, é o estudo sistemático das escrituras, da profecia. Então é isso, muita atenção, a Bíblia aí do lado, vamos ver se a gente desvenda esse tema que é tão importante no capítulo 11 aí. Muito bom. E para começar, então, a gente precisa saber quem são essas duas testemunhas. Então, José, quais são as duas testemunhas de Deus que estiveram de luto durante os 1260 dias proféticos de perseguição ao anticristo? Isso. Vamos ler, então, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Isso. Então, o texto fala que haveriam duas testemunhas que profetizem. Essas duas testemunhas vão profetizar. Elas vão falar de profecia por 1260 dias. Esse período de 1260 dias, ele aparece no capítulo 7 de Daniel, aparece no capítulo 13 de Apocalipse, aparece no capítulo 12, tá? E a gente já viu que ele equivale, cada dia equivale a um ano, então são 1260 anos. Tá? Então, durante 1260 anos, as duas testemunhas profetizam vestidas de pano de saco. Essa figura aqui de vestir de pano de saco, ele ocorre na Bíblia em alguns momentos que as pessoas estavam tristes, estavam de luto, estavam enfrentando provações. Então, profetizar vestida de saco é profetizar em situação de humilhação, situação de provação, situação de perseguição. Tá? Quando fala as minhas duas testemunhas, eu lembrei até da carta à sétima igreja Laodiceia, fala assim, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele tem duas testemunhas que profetizam por 1260 anos e em estado de perseguição, tá? E eu relaciono aqui esses 1260 anos ao capítulo 7 de Daniel, ao capítulo 12 e 13 de Apocalipse. Por quê? Porque enquanto aquele animal com 7 cabeças e 10 chifres dominava sobre a terra, que é o período de domínio do chifre pequeno, tá? Que a gente sabe que corresponde à supremacia papal, que vai do ano 538 até o ano de 1798, as escrituras, né, as duas testemunhas, as testemunhas de Deus, porque as escrituras são testemunhas, né, o Apocalipse é um testemunho de Jesus Cristo, elas profetizavam vestidas de saco, porque elas foram perseguidas e muito combatidas pelo inimigo. Tá? Então aqui fala o seguinte, são estes as duas oliveiras e os dois candeeiros. As duas testemunhas, elas são chamadas figuradamente de candeeiros, lâmpadas, né? Com haste, assim, com lâmpadas, e duas oliveiras, né? 2 raminhos de oliveira. A líria, aqui, ó, ela põe umas sementes assim, dá a planta,
e nessas plantinhas, né? A gente gosta, Alberto, a plantinha está brotando, olha que maravilha de Deus aqui. A gente se encanta aqui com as plantas, né? Então, as duas testemunhas, elas são chamadas figuradamente de duas oliveiras e de dois candeeiros que se acham diante do Senhor da terra. Ou seja, são duas testemunhas que se acham diante de Deus, tá? Sobre a terra. A gente já viu esse tema no passado, mas só recapitulando, aqui no capítulo 4 de Zacarias, tá? Zacarias 4, versículo... eu vou ler aqui o versículo do 1 aqui até o 6 ou 7. Olha que interessante. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. O anjo, acorda aqui. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Olha, o que você está vendo aí? Eu vejo um candelabro com 7 lâmpadas aí, um menorá, tá? Aqueles que tem dentro do santuário, com suas 7 lâmpadas e tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Tem um vaso de azeite em relação a cada uma daquelas 7 lâmpadas, que ele é assim, ó, meio assim, né? Com aquele haste no meio. E tem um vasinho de azeite para cada uma daquelas lâmpadas, que o azeite é o combustível que mantém as lâmpadas acesas dentro do santuário, tá? Era azeite que eles usavam para manter a lâmpada acesa. Para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse candelabro, com esses vasos para azeite, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à esquerda. Tem 2 plantinhas de oliveira. Né? Qual que é a ideia que eu vejo aqui, gente? A oliveira produz o azeite, que é o combustível para a lâmpada ficar acesa. Tá? Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? O anjo perguntou, sabe o que você está vendo? Aí perguntou, o que é isso? Aí mostrou o candelabro, o candeeiro lá, as lâmpadas, o vaso para azeite e as 2 oliveiras. E é isso? Respondeu-lhe o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então presta atenção. Ele viu uma cena, o anjo perguntou o que era, ele disse que não sabia. O anjo falou, isto é a palavra do Senhor a Zorobabel. Olha lá, esta é a palavra do Senhor. Então, o texto, ele relaciona essas 2 imagens, do candelabro, do vaso com azeite, das 2 oliveiras, com a palavra do Senhor. Esta é a palavra. Ele começa falando essa relação. Mostra uma imagem e fala, esta é a palavra do Senhor. Então, o que acontece? O testemunho é o testemunho de Jesus Cristo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As 2 oliveiras representam o óleo de oliva, as 2 oliveiras, o óleo representa o Espírito Santo. E a lâmpada representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, as 2 testemunhas que profetizam, que são luz para o mundo, que o Espírito Santo fala através delas, e que passaram vestidas de pano de saco, perseguidas durante a época da supremacia papal, foi o Antigo e o Velho Testamento. Tá? Esse livro aqui está composto por suas 2 partes. Então, gente, nessa primeira pergunta é desvendado o símbolo das 2 testemunhas. Tá? Então, as outras características que vou mencionar ali para frente, todas elas se aplicam à palavra de Deus. Tá? E esses textos que falam sobre o Espírito Santo? É isso, e todos eles corroboram com esse esclarecimento que eu comentei aqui. Eu vou ler só o de João 14, 26.
Diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo é que nos faz lembrar de tudo que a gente aprende na palavra de Deus. Muito bom. E Elias, boa tarde. Boa tarde. Depois de as testemunhas continuarem testificando em meio a um obscuro período de perseguição, que faria contra elas a besta que sobe do abismo? Lília, lê para nós Apocalipse 11, verso 7. Aqui também Apocalipse também nos revela aqui sobre esse assunto, dessas testemunhas aqui. E de quem é essa besta que emergiu do mar, né? Já estudamos esse estudo. E nós vamos ver aqui novamente, né? Ele vem com essas perseguições. Apocalipse 11, 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, aqui nós vemos, mas antes de responder essa pergunta, eu me lembro quando eu era mais novo, minha mãe sempre contava dos acontecimentos que a Bíblia ela tinha sido tomada uma época em que ninguém podia ler a Bíblia. E ali dos romanos ali, eles entravam nas casas, quando achavam a Bíblia, pegavam e queimavam. E muitas pessoas tinham sua Bíblia, elas tinham ali como um livro sagrado e gostavam muito de estudar. E quando via que estava vindo alguém, a mamãe contava a história de que tinha uma casa onde tinha a Bíblia. Quando ela viu que os romanos estavam vindo, ela estava assando pão. Ela pegou a Bíblia e botou dentro do pão, e o pão cresceu. E aí ela até falou assim: eu tenho que botar o pão para assar, e botou o pão para assar. E eles procuraram tudo quanto é lado, né, a Bíblia, e não acharam Bíblia nenhuma, porque ela estava dentro ali do pão, e o pão foi assado. E a Bíblia ficou intacta. O pão assou, cresceu, assou, e quando eles foram embora, eles abriram o pão ali, a Bíblia ali estava intacta. Não aconteceu nada com ela, porque Deus protegeu ali a sua palavra. E aqui em Colatina, tem um antigo cruzeiro, que hoje é o Sesc ali. Tem um local ali que eles enterraram muitas Bíblias foram tomadas e enterradas nesse local aqui em Colatina. Então, hoje, meus queridos, vocês têm a oportunidade de ler e estudar essas duas testemunhas. É o Velho Testamento, quer dizer, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São as duas testemunhas, a palavra de Deus. Como José disse, né, ali o óleo, as oliveiras ali representam o Espírito Santo, a luz, os candeeiros, a palavra de Deus. E aqui vem falando que a besta que surge no abismo, que ela pelejaria contra elas, quer dizer, a besta aqui é Satanás, que ela vinha pelejar novamente contra a palavra de Deus. E ele vem tentando, de tudo quanto é modo, induzindo as pessoas a não estudar a palavra de Deus. Eu não sei se vocês viram, né? Até mandei, nos Estados Unidos, o novo presidente agora quer que o povo estude mais a Bíblia. Ele quer porque parece que eles esqueceram a palavra de Deus. Então ele quer que o povo estude a Bíblia. Então, meus queridos, temos que aproveitar essa oportunidade. Estudar a palavra de Deus. Porque nós temos, hoje eu posso estudar, mas e amanhã? Eu não sei se eu vou poder ter essa oportunidade que eu estou tendo hoje. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo, aproveite. Estuda a palavra de Deus. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Porque se você pegar a Bíblia de qualquer maneira e começar a ler, aí vai falar assim: se eu ler Apocalipse, fico doido. Realmente, se você pegar o livro de qualquer maneira e começar a estudar, você vai ver um monte de símbolo, um monte de cabeça, um monte de chifre ali, falando ali. Você vai ficar, nossa vida, eu vou ficar maluco com um monte de coisa dessa. Quer dizer, quando nós pedimos sabedoria ao Espírito Santo, ele vai nos induzir e vai nos ajudar a compreender e nos revelar essa mensagem. Como você leu ali São João, né? Mostrando ali que é o Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda. Então, Satanás, ele vem falando aqui que ele pelejou contra ela
e as venceram e a mataram. No passado, ela foi vencida, ela foi morta, ela foi esquecida. Hoje nós temos o acesso livre novamente de estudar a palavra de Deus. Mas você pode ver que tem países que não pode ser estudada a palavra de Deus. As pessoas querem, elas têm algum papel, algum panfleto que fala da Bíblia, mas é escondido, que se eles souberem, eles matam, até matam, levam presos, né? Por causa de ler a palavra de Deus. Então, meus queridos, vamos aproveitar essa oportunidade. Aqui as duas testemunhas, elas nos revelam a verdade, e Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Elias. E José, por quanto tempo permaneceram sem vida as testemunhas? Apocalipse 11, versículo 11 e 12. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso. Então, depois de 3 dias e meio, né, que durou esse período em que a besta do abismo perseguiu aí de forma mais intensa as testemunhas, né, e as mataram, depois de 3 dias e meio veio um fôlego de vida que deu aquela erguida, né? Então, por quanto tempo permaneceram sem vida as testemunhas? 3 anos, 3 anos e meio. Tá? Se aplicar o princípio bíblico. Isso, porque 3 dias e meio, cada dia equivale a 1 ano, 3 dias e meio, 3 anos e meio. O que acontece, gente? No ano 538, teve eventos, né, ligados àquele edito de Justiniano, e deu condições ao estabelecimento da supremacia papal. Porque durante a época de Jesus Cristo, os discípulos e os apóstolos de Jesus pregaram em Jerusalém. Depois, com a perseguição, os discípulos se espalharam por todos os lugares, levando o evangelho, e pregaram, né, em vários lugares do mundo. E onde eles pregavam, apareciam as comunidades. As comunidades cresciam e os pastores, os líderes das comunidades ficaram pessoas importantes. Tá? E os séculos foram passando e os líderes das comunidades, né, os bispos, os pastores líderes das comunidades, eram pessoas que se consideravam uns iguais aos outros, como se fosse numa grande irmandade. Mas aos poucos, alguns líderes começaram a querer aparecer, a dominar sobre outros. Tá? E o bispo de Roma, que é, né, o equivalente hoje ao Papa, ele começou a querer ser mais e mandar mais que os outros e querer pôr ordem na igreja. Então, a luta pelo poder dentro do cristianismo, ele, depois de alguns séculos, ele culminou naquilo que a gente conhece hoje, naquela estrutura hierárquica do Papa como líder visível da igreja. Antes não era desse jeito. Tá? E o bispo de Roma nem era tão importante assim, mas acredito eu que porque a sede do Império Romano dos Césares era em Roma, os líderes da igreja acabaram, né, se misturando com a hierarquia romana, porque é o seguinte, Roma ele tinha seus problemas políticos e sociais, ele queria dominar o povo. Tá? E o que esses líderes descobriram? Né? Em algum momento, algum deles começou a perceber que para ele controlar melhor o povo, nas vastas regiões do Império Romano, era preciso que tivesse um alinhamento do lado civil com o lado religioso. Então, ele deu apoio, né, ao líder da igreja, e o líder da igreja pegou esse apoio, e conforme aconteceu do Império Romano se fraquejar, o líder da igreja se manteve como imperador do mundo durante 1260 anos.
Então, desde o edito de Justiniano, no ano 538, tá? Até quando o general francês Berthier foi lá e aprisionou o Papa, ou seja, do nascimento da supremacia papal até o seu final, né, e passa esses 1.260 anos. Então, o que aconteceu? As duas testemunhas, elas foram perseguidas, elas ocasionaram, o papado opôs, o papado mandou perseguir, mandou queimar, mandou pegar Bíblias, etc. Por quê? Porque para manter o domínio, ele tinha que impor suas próprias doutrinas, suas próprias heresias, seus próprios ensinamentos. E a Bíblia era uma defesa. Por quê? Porque a Bíblia reconhece a Deus como nosso soberano, nosso criador, etc. Ela dá um monte de instrução. Então, Satanás, primeiro ele toma conta da liderança da igreja, depois ele tenta tirar a Bíblia e Deus atuando no povo, Deus atuando na Bíblia. Então, aquela luta, ela vai se desenvolver, tá? E nesse ano 538, acumulou com certos eventos. Você lembra que no capítulo 7 de Daniel fala assim que surgiram 10 chifres do prolongamento do Império Romano e 3 deles caíram e um chifre surgiu entre eles? Ou seja, aquilo hoje que é o Vaticano, né, que é um território, um país com religião dentro da Europa, quando ele surgiu, 3 chifres, 3 tribos bárbaras que seriam países que hoje já não existe mais, elas desapareceram. Ou seja, quando ele nasceu, por causa de questões de doutrina, naquela época os imperadores e papas às vezes faziam guerras para abafar certas tribos que tinham outro tipo de entendimento teológico, tá? Então isso aconteceu durante esse período. Quando estava se aproximando do final desse período, Satanás ele tenta uma nova frente para poder exterminar a Escritura, tá? Isso daí que eu estou falando para vocês já é dentro do contexto da Revolução Francesa, ali próximo do período do fechamento desses 1.260 anos. Ou seja, Satanás, no final, ali próximo de 1798, Satanás tenta matar as Escrituras. Então, isso aconteceu como? Tá? A França, ela estabeleceu uma coisa lá que, tipo, o ateísmo é uma coisa assim que não era muito imaginada, mas eles estabeleceram o ateísmo como um sistema de Estado. Nós somos ateus, nós adoramos outra coisa, né? Eles colocaram, vamos supor, no Congresso. Aqui no Brasil, o Congresso é o quê? A Câmara dos Deputados e os senadores, né? O Congresso lá da França pegaram o equivalente disso daí e colocaram lá. Assim, não existe mais Deus, nós estamos abolindo Deus. Colocou uma prostituta lá e falou assim, essa é a deusa da razão. Agora todo mundo vai adorar a deusa da razão. Nós somos um país sem Deus. E as Bíblias estão abolidas. E agora a força do Estado vai sair para poder pegar a Bíblia onde tiver e vai destruir. Pegaram as Bíblias, jogaram todas na praça pública, tacaram fogo. Agora sim nós estamos livres dessa palavra que profetizava, dessa palavra que dava ordem, dessa palavra que orientava. Estamos livres disso daqui. Então a França, e o resultado disso aí veio o tal da Revolução Francesa. Começaram a matar gente para todo canto, sabe? A guilhotina funcionando o dia todo, jogar o pescoço lá, puf, o pescoço rolava, puf, e aquilo deu uma confusão danada. Então, durante 3 anos e meio, no momento da Revolução Francesa, a besta que surge do abismo, ou seja, a origem de Satanás, né, de um lugar assim que ninguém esperava de coisa ruim, né, de uma coisa assim não organizada, surge esse animal, que representa a França na Revolução Francesa, no final do período dos 1.260 anos, que tenta eliminar as Escrituras. E aí, o que foi que aconteceu depois de 3 anos e meio? Veio da parte de Deus um espírito, né? Como é que fala aqui? Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus nelas penetrou. E elas se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Depois de 3 dias e meio, a Revolução Francesa matou muita gente, as pessoas ficaram assustadas.
Aí Deus mandou um espírito de vida. O que foi esse espírito de vida? Começou a surgir as sociedades bíblicas, que foram entidades que começaram a produzir Bíblias em abundância. E a produção de Bíblias foi tão grande que é como se aquelas testemunhas que morreram na praça começaram a subir assim, e eles olharam assim, nossa, a gente tentou matar isso aí, mas não conseguiu, se tornou forte demais, olha o que as pessoas estão produzindo, as pessoas estão lendo, as pessoas estão aprendendo. Tá? Então, as sociedades bíblicas vieram e, na época de 1804, 1816, foram organizadas e eles inundaram o mundo com escrituras sagradas. Não sei se já aconteceu isso com você, você entra num hotel, ali na pernoite, você entra ali no quarto, você abre a gaveta, tem uma Bíblia. Até no Brasil tem isso. Né? Então, aquele livro que testemunhava de Deus para a humanidade, que tentaram matar, que profetizou a vestida de saco durante 1.260 anos, que no final dos 1.260 anos tentaram destruir, mediante a Revolução Francesa e o ateísmo. Tá? Não conseguiram. E a Bíblia hoje está na mão de todo mundo, pelo menos na mão de quem quer. Agora, esse poder da Revolução Francesa, que é o ateísmo, ele migra para a Rússia, tá? Que é aquele negócio de comunismo, né, do ateísmo comunista, etc., e vai se fortalecer na Rússia e na China. Né? E até hoje esses sistemas, né, principalmente na China, Coreia do Norte, etc., eles são hostis à palavra de Deus. A Rússia, nem tanto porque tem um lado da Igreja Ortodoxa. Mas o comunismo, e o comunismo ele tem muito negócio de ateísmo, sem Deus nem nada. Tá? Ele continua aí até hoje aí, lutando pela palavra de Deus, mas numa etapa que já não consegue mais. Pelo menos nessa fase que a gente está fazendo, né? Não consegue que as escrituras cheguem na mão das pessoas. Tá? Então foi respondido aqui que por 3 anos e meio elas permaneceram sem vida, mediante a ação da França, tá? E Sodoma e Gomorra, eu falo assim, como é que diz aqui? Aqui diz assim, o seu cadáver ficará estirado na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma porque pegaram uma prostituta e colocaram lá. Prostituição como a deusa deles, né? E a prostituição era muito forte em Sodoma. E no Egito, porque lembra quando Moisés foi falar com o faraó, ele falou, quem é o Senhor que eu conheço? Eles não reconheciam a autoridade de Deus, não. Né? Num país como o nosso, por exemplo, Estados Unidos e outros países, você vê lá, né? Até no dinheiro, né? Deus seja louvado, a gente reconhece Deus. Mas lá, nesse momento da França, eles foram totalmente hostis ao Evangelho. Historicamente, tá? Muito porque eles viram a Igreja Católica perseguindo muita gente, matando, etc. E o que a Igreja Católica fez, eles acabaram fazendo dentro da Revolução também. Né? Por causa de outra filosofia, acabaram matando muita gente. Mas é isso. Então, eu penso ter esclarecido essa parte. Sim, ficou bem claro. E, Elias, o que aconteceu ao ocorrer um grande terremoto, que é um símbolo de poder e intervenção divinos? Lembra nós, de Apocalipse 11, verso 13? Uhum. Naquela hora, houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então nós vemos aqui que Deus ele dá oportunidade às pessoas para que elas se arrependam e voltam a adorá-lo. Mas quando elas não querem, Deus ele não é que assim, vamos falar assim, porque Deus ele é tirano, ele castiga as pessoas, mata as pessoas. Gente, mas Deus está dando uma oportunidade. E ali as pessoas não queriam nada com Deus. Igual nós estamos vendo, né, essa cidade aí que pegou fogo em tudo aí. Como é que é o nome da cidade? Los Angeles. E as pessoas ali não queriam nada com Deus. Que Deus não existe, que Deus não tem importância. Então, Deus ele deixa as coisas acontecerem para eles verem que realmente Deus existe.
E Deus está sobre todas as coisas. E aqui vem falando justamente, né, que caiu aqui a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas, quando veem as coisas acontecerem, aí foi, poxa vida, nós realmente temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar proteção, porque é Ele que pode fazer tudo por nós. Muitas vezes Deus deixa as coisas acontecerem para que as pessoas sintam que Deus existe. Você já viu que quando está tudo muito bem na sua vida, Deus muitas vezes fica de lado, esquecido? Mas quando acontece uma coisa em nossas vidas, a primeira coisa que a gente faz é buscar a Deus. Mas como Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, Ele ouve as nossas orações. Ele ama quando o pecador se arrepende e volta para Ele. E aqui vem falando aqui na nota aqui, que este terremoto não é de final da história, porque ruiu apenas a 10ª parte da cidade. Deve ser entendido como o derramamento de um juízo parcial de Deus para conduzir os homens ao respeito de sua palavra. Então eles não estavam dando respeito à palavra de Deus. Eles, igual ali, né, nós vimos ali o José comentou, eu comentei sobre a minha cidade, que as Bíblias foram queimadas, eram pegas e queimadas. Eles não davam respeito à palavra de Deus. Eles achavam que eles eram os maiorais, eles poderiam fazer, e eles tiravam, eles falaram, não, nós não queremos a palavra de Deus. Nós somos a palavra, nós somos a verdade. Então Deus aqui, ele mostra que ele tem que ter respeito. E aí vem falando ainda aqui, quer ver? Alguns creem que a cidade mencionada aqui é o símbolo da França. Outros representam o papado, o qual era apoiado pelos 10 reis ou nações. Apocalipse 17, 18, 12, 13 fala isso aí. O terremoto seria o aprisionamento do Papa em 1798. A França é um destes 10 reis e seria a 10ª parte que caiu por um curto tempo, que se levantou contra toda a manifestação religiosa. As 7.000 pessoas que morreram poderiam ser entendidas como a realeza que perdeu seus títulos de nobreza e foram mortos. Isso despertou terror a princípio e os levou mais tarde a glorificar a Deus quando voltaram a aceitar a Bíblia e a religião. Então teve que acontecer primeiro essa ruína, morrer muitas pessoas, para que depois de um tempo eles verem que realmente eles tinham que voltar à verdade, a estudar a Bíblia. Como o novo presidente agora dos Estados Unidos viu, não, nós temos que colocar Bíblia na mão do povo. Precisa que o povo estude a Bíblia. Meus queridos, nós estamos vivendo uma era final de nossas vidas. Satanás vai se rebelar contra mais e mais, porque a Bíblia revela quem é Satanás. A Bíblia ali ela desmascara. É porque através da Bíblia nós sabemos quem é Satanás, de onde ele veio, como ele surgiu, o que ele vem fazendo. E ainda vem falando aqui que é a origem do ateísmo. A influência do ateísmo, que começou nos dias da Primeira República da França, se espalhou para o norte e oriente, estendendo-se até a Rússia. A Revolução Russa de 1917 se constituiu, em parte, em um ataque contra a religião, e uma vez que a favorecia o ateísmo. Esse vírus ateu se espalhou através de todo o mundo, ganhando adeptos, infiltrando-se, inclusive, nos currículos educativos e sob um disfarce científico. Pretende desafiar a auto-revelação de Deus na Bíblia. O ateísmo já envolveu a 1/3 parte do mundo e continua crescendo. Meus queridos, vocês podem notar que existem países aí que não pode entrar a Bíblia. Não se pode falar de Jesus, porque se você falar de Jesus, você é preso, você é morto. Você não pode revelar, não pode falar da presença de Jesus nesses locais. Nós vemos a Rússia é um país fechado.
Nós vimos ali quanto tempo que ela já está em guerra. Eles acham que eles são os maiorais, eles têm poder. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser falada. Nós temos que divulgar esta mensagem. Porque Jesus disse que esse evangelho deveria ser anunciado. Porque a Bíblia, lá em São Mateus 14, fala ali que quando este evangelho será pregado a todo mundo, então o que vai acontecer? Virá o fim. Então todos têm que saber dessa verdade. Então aqui essas duas testemunhas, elas têm que ser promulgadas, elas têm que ser anunciadas. Tanto o Antigo como o Novo. Muitas vezes falam, porque o Antigo Testamento acabou. Não, meus queridos, o Antigo Testamento não acabou, nunca vai acabar. Porque um faz parte do outro, porque através do Velho Testamento você vai compreender ali o Novo. Você vai ver ali a origem da onde tudo começou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ali começou a ouvir as coisas acontecendo. E Deus foi ali testemunhando pessoas para continuar esta mensagem. Nós vemos ali depois Noé, depois Abraão. Tudo ali mostrando dentro da palavra no Velho Testamento. E o Novo Testamento fala do nascimento de Jesus Cristo e fala hoje sobre o fim que virá. Então Satanás, ele não quer que essa mensagem seja divulgada. Ele quer que as pessoas vivam no escuro. Mas Deus, ele vem alertando, Deus vem trazendo. Muitas vezes fala, porque Deus vem castigando as pessoas. Meus queridos, Deus não castiga assim dessa maneira, porque ele vem mostrando que você tem que buscar a Deus. Nós vimos esse acontecimento que aconteceu aí dessas enchentes que deu ali nessa cidade lá da Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Não sei se você viu essa mensagem, um vídeo que circulava, uma enchente descendo com tudo, muitas águas, e uma Bíblia intacta, no meio ali, aberta, numa profecia, dizendo que o povo tinha que buscar a Deus. Então, meus queridos, veja como Deus ele se revela naquelas situações. Agora, imagine nós, no lugar muitas águas descendo, papel, você sabe que papel molhou, bate ali, cabe, destrói tudo. E aquela Bíblia ali, intacta ali naquela profecia que o povo tinha que buscar a Deus. Então, meus queridos, aproveite a oportunidade. Estude a Bíblia, busque, pede orientação ao Espírito Santo, porque através dessas duas testemunhas é que nós vamos saber o grande final que está para vir. Isso aí, muito bom, Elias. E agora vamos entrar numa sessão do estudo que fala sobre as três anjos, né, do Apocalipse, que reivindicam a honra de Deus. E está em Apocalipse 14, se encontram os 3 pontos importantes da mensagem que o remanescente fiel deve proclamar, por ter sido chamado a reivindicar o caráter de Deus. E José, qual a difusão que receberia o Evangelho Eterno? Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Só os 6, né? Dizendo, pode ler o processo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Então, depois de todas essas ações satânicas para destruir a palavra de Deus, Deus guindou as escrituras sagradas para um ponto que Satanás não podia mais mexer. E Deus ainda falou, pregue o evangelho eterno a todas as nações que estão sobre a terra. Tá? Pregue o evangelho. Então, qual a difusão que receberia o evangelho eterno? O evangelho eterno receberia a difusão para o mundo todo. Então, Deus não permitiu que Satanás segurasse o evangelho, de forma que o evangelho hoje é pregado. Então, o ateísmo, quer dizer, a crença de que não existe Deus, ele está muito forte no comunismo, tá? E no evolucionismo. Então, aqueles princípios da Revolução Francesa pularam para a Revolução Russa, tá?
de forma que o comunismo cresceu no mundo, e também a ação satânica levou a ação, já em outro lugar, né, mas assim, dentro da mesma ideia do ateísmo, eles pegaram aquelas pesquisas de Charles Darwin e levaram isso daí para o tal do evolucionismo. E o evangelho eterno, tá, que Deus quer que se leve aos que se assentam sobre a terra, né? Todo ser humano está sentado sobre a terra, povos, tribos, línguas e povos, diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Então, a mensagem convidando o mundo para adorar a Deus, ela está diretamente em contraste, em combate com a mensagem não existe Deus, tanto dentro do comunismo quanto dentro do evolucionismo. E o evolucionismo está nas universidades, está na mente das pessoas, tem dinheiro financiando. Não existe Deus. O Deus do evolucionismo é milhões de anos e o acaso. Ou seja, o acaso, né, foi acontecendo assim sem propósito, etc., e bilhões e bilhões de anos. Aí surgiu a vida. Ao invés de e criou Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, o ateísmo da Revolução Francesa, que migrou para o comunismo e o evolucionismo, que estão presentes no mundo hoje, a mensagem do Evangelho está nesse meio. Lembra que eu comecei a introduzir essa mensagem de hoje falando assim, que as duas testemunhas, elas são parte de um grande conflito? Então, hoje, a gente tem as escrituras, mas o conflito, ele continua em outras instâncias. Tá? Então, qual a difusão que receberia o Evangelho? Receberia todo o mundo. Multidões, tribos, línguas, né? O Evangelho eterno, pregado em grande voz. Então, hoje, nós estamos usando o meio de comunicação que Deus proporcionou para levar o Evangelho. Tá? Mas a gente não é inocente, a gente sabe que tem gente que se opõe. Vocês estão ensinando a Bíblia. Nesse país aqui ninguém ensina a Bíblia. Tem país aí que não permite, como eles falam, não permite ensinar. E quem são esses países? Olha para o comunismo, olha para o ateísmo. São os países que mantêm, porque onde Satanás senta e domina, né, o domínio dele é mais forte, ele não permite. Ele fica criando barreiras e entraves para que a palavra de Deus chegue. Então, gente, nós estamos num conflito mesmo. Conflito cósmico, bravo. Entendeu? E o conflito que a gente pensa que só tem dentro da igreja não é. Ele está na geopolítica do mundo. Está instalado. Tá? Muito bom. E, Elias, qual que é a primeira parte da mensagem especial de Deus para o nosso tempo? E essa mensagem ela é muito importante, né, para o nosso tempo. Olha, Lília, lê para nós de novo Apocalipse 14, verso 7. Olha só o que Apocalipse diz, né, para nós dessa mensagem. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui Deus ele vem falando claramente, aqui Apocalipse vem nos revelando, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Meus queridos, então a oportunidade é agora. Temei a Deus e dai-lhe glória. A palavra de Deus ela tem que ser estudada, não pode nem acrescentar e nem tirar. Se Deus disse que aquilo ali é importante, está ali na Bíblia, Deus, ele de modo algum ali, né, Mateus vem falando muito claro que Jesus ele veio para cumprir, que jamais vai se tirar um tio ou um jota, né, dali da palavra de Deus. Agora imaginamos, né, tirar uma letrinha, e as pessoas tiram o capítulo inteiro, tira coisas inteiras da Bíblia. Ah, porque Deus ele não quer dessa maneira. Eles estão querendo agora redigir a Bíblia da maneira deles, tirar muitas coisas e botar da maneira deles. Mas Deus não vai deixar. Mas vai acontecer sim, vai acontecer. Mas nós que sabemos e conhecemos a verdade, a Bíblia fala, o Espírito Santo fala muito claro. Porque, vamos supor, para você
se lembrar da Bíblia, o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que ler. Ler, mas ler, estudar cada vez mais. Mas por pedir quem? Que o Espírito Santo te ilumine. Ah, mas eu não estou compreendendo. Mas, meu querido, não tem problema se você não entender. Não tem problema. Mas estude. Que o Espírito Santo fala que no dia que você precisar e não tiver ela, ele vai botar na sua mente e você vai compreender toda essa palavra e vai falar para as pessoas. Que aí nós não vamos precisar mais de Bíblia. Porque ela vai estar onde? Vai estar aqui, ó, na memória. Ela pode ser tomada à vontade, mas nós temos ela aqui para falar para as pessoas. Então, por isso nós temos que ler, por isso nós temos que estudar. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque se um professor marca uma prova para você e te dá matéria e fala assim, aqui está a matéria, então estuda que você vai tirar uma boa nota. Fala assim, não vou estudar nada, que não vai cair nada disso. Aí chega lá, no dia lá, você vai fazer a prova, você tira um zerão. Você tirou um zerão porque não estudou. Assim é a palavra de Deus. Como que você vai querer que o Espírito Santo te lembre alguma coisa se você não estuda? Então nós temos que estudar. Então, meus queridos, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O momento é agora, não deixe para depois. Nós estamos vendo coisas acontecerem aí, né, agora novamente, mas esse novo vírus aí chegando, e o povo já querendo comemorar carnaval, pular, brincar, quer dizer, trapular, fazer... Esquece de Deus nesse tempo. Nesse dia, esquece de Deus. Eles nem lembram que Deus existe. Ainda eles pegam a semelhança de Deus, imagem dele, e faz dele ainda como coisa ruim. Então, Deus ele está divertindo e o povo está brincando com Deus. E o povo está brincando com Deus. Então, nós estamos vendo muitos prefeitos assim, nós não vamos ter carnaval, nós não vamos fazer. Não vamos fazer. Está certo. Gente, o povo eles estão vendo que as coisas estão vindo acontecendo. Você vê que aconteceu muitas dessas desgraças, dessa pandemia aí, por causa desse maldito carnaval. Porque eles pegaram ali Jesus Cristo e fizeram dele ali uma chacota enorme. Então Deus já está por aqui, ó. Eu falo a verdade, Deus está por aqui. Ele está dando oportunidade. Ele está dando a chance. Nós estamos levando esse evangelho. Então, meus queridos, vocês estão ouvindo. Leva avante. Fala da mensagem do Deus verdadeiro. Busque com sabedoria o Espírito Santo e temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o seu tempo e a hora, o seu juízo. Amém. Obrigada, Elias. E José, qual que é a segunda parte da mensagem dos 3 anjos? Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, esse sistema, né, que hoje está implantado no mundo, tá, que tem origem direta ou indireta, tá, da besta de Apocalipse 13, ele deu sua doutrina, tá, quer por ação, quer por omissão ou reação, tá, a um sistema caído. E Deus faz um apelo: sai dela, povo meu. Sai dessas igrejas que ensinam heresia. Sai dessas religiões que não estão explicando as coisas corretas. Porque na hora que começar a afundar, tá, você vai estar fora desse sistema. Vem fazer parte do remanescente. O Apocalipse, ele mostra as coisas que em breve iriam acontecer, mas também faz apelos, tá? Como lá em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você entender, tá, que o Apocalipse aponta esses poderes que estão no mundo hoje, tanto religiosos quanto civis, como poderes que estão lutando contra Deus, você tem que sair desse sistema e vir fazer parte do povo de Deus remanescente. Tá? Então, essa é a segunda mensagem angélica.
sai dela, povo meu. Você sabe que isso aí está errado. Você sabe que lá eles ensinam coisas que Deus nunca ensinou. Você sabe que lá não dão atenção ao quarto mandamento que fala: lembre-te do sábado para o santificar. Faz parte da primeira mensagem angélica, porque convida a adorar ao Criador dos céus e da terra. Você sabe que o juízo, a hora do juízo começou logo depois de 1844, que você está aprendendo aqui com a gente. Isso aqui é um grande cronograma que nós estamos acompanhando a ação de Deus na história. Então, tendo ouvido a palavra do Senhor, manda mensagem aqui. Olha, eu estou na igreja, eu quero me batizar, eu vou tomar atitude na minha vida, certo? Porque a reação que Deus quer que você tenha, mediante ao ouvir a palavra dele, é essa. Muito bom. E Elias, qual que é a tremenda admoestação que Deus proclama por meio da mensagem do terceiro anjo? Lê para nós, Lília, Apocalipse 14, de 9 a 11. Sim. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, e diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Até o 11. Então, aqui nós vemos a mensagem do terceiro anjo. Ela é pesada, ela é dura. E a Bíblia vem nos mostrando que nós devemos sair. Se nós não estamos ali onde está falando a verdade, nós temos que sair dela. Ali caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela. Porque ali não está falando a verdade. Eles falam daquilo que eles acham que é melhor. Eles promulgam a prosperidade. Para eles a prosperidade é a melhor coisa que tem para eles. Deus, ele quer ver seus filhos bem, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade dele, fazer aquilo que a Bíblia quer que nós façamos. E vem falando, se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe o quê? A sua marca na fronte ou na mão. Também esses beberão do vinho da ira de Deus. Agora imagine, meus queridos, não é eu que estou falando, é a Bíblia, é Deus revelando aqui, falando, pedindo para que nós promulgamos essa mensagem, falamos essa mensagem para o povo. E essa mensagem tem que ser dita, queira você ou não, queira eu ou não. Essa mensagem ela tem que ser anunciada. Porque ide a todo mundo e pregar esse evangelho. Ide, Jesus deu essa autoridade. Ele falou, vai, ide, vai, você tem que ir. Então é o nosso dever de pregar esse evangelho. Mas tem que ser o evangelho verdadeiro, tem que ser a Bíblia de capa a capa. Eu não posso nem tirar e nem acrescentar. Porque o Apocalipse é muito claro, se você tira ou acrescenta, Deus vai tirar também o seu galardão do céu. Então, meus queridos, isso é muito sério. A palavra de Deus é séria. Então, com a palavra de Deus não se brinca. Conta-se uma história de dois jovens receberam, cada um estava numa pousada, que eles estudavam no local, eles estavam saindo, a dona da pousada deu de presente para eles, cada uma Bíblia. E eles estavam entrando no trem e tinha um senhor sentado perto dele. Aí um jovem pegou e falou assim, vou pegar esse livro e vou jogar pela janela. Aí aquele senhor, rapaz, não faça isso. Mas por que eu não devo fazer isso? Não serve para mim para nada isso. Isso aqui para mim não serve para nada. Ele falou, não fala desta maneira, porque este livro que você está na mão é a verdade, pura verdade de Deus. E aí ele contou a história de que havia um certo homem que estava numa embarcação, que eles falaram mal da Bíblia, e essa Bíblia caiu na água, e justamente uma pessoa que zombava de Deus também caiu na água. E essa pessoa que tinha a palavra de Deus como a verdade, ele pulou lá, e lá tinha um tubarão.
e ele foi lá e matou esse tubarão e salvou aquela pessoa. Então as pessoas passaram a dar crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se devia brincar. E aí ele falou assim, está vendo aqui, eu sou esse homem que naquele momento eu falei mal da Bíblia. Mas hoje eu preservo a palavra de Deus, porque eu vi que é realmente a verdade. Deus me salvou naquele momento que eu estava falando mal da palavra de Deus. Ele me deu a oportunidade. E hoje eu posso falar para as pessoas. Então, meu querido, não faça mal nenhum essas palavras, mas use porque ela é a verdade. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Se você recebeu uma Bíblia, se você tem uma Bíblia em casa, leia, estuda. Busque a presença de Deus. Busque a orientação do Espírito Santo, que ele vai te instruir. Assista às lives, tem várias. Essa não é a primeira que nós estamos fazendo, são várias. Então, procure ali e veja. Tem um estudo completo. E ali você vai compreender e ver essa verdadeira mensagem que estamos passando. Muito bom, Elias. Muito obrigada. E quando as pessoas saírem de Babilônia, com quem ela deve unir-se aos sinceros? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, gente, venha fazer parte do remanescente, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não perca tempo não, vem fazer parte aí, ajude, patrocine, ajuda a distribuir os filmes, os vídeos, as lives, ajuda assim, da forma como você puder a atuar para levar a mensagem de Deus ao mundo, que você vai receber galardão. Tá? Não dá para você permanecer neutro, ou você está de um lado ou do outro. Então, se você está aqui, é porque Deus tocou no seu coração e você tem lado. Nós temos lado, nosso lado é o lado de Deus. Tá? Então, vem fazer parte. Muito bom. E Elias, a última pergunta do estudo de hoje: o que sucederá quando terminar a pregação da mensagem dos 3 anjos? Você já notou que praticamente todos os outros estudos, quando nós terminamos a última pergunta, ela vem fazendo um convite, vem trazendo ali a tranquilidade, tudo. E essa última pergunta aqui é uma pergunta pesada e vem mostrando coisas terríveis àqueles que não buscam a Deus. Lê para nós, Apocalipse 14, de 14 a 16. Sim. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, meus queridos, se você não quer que essa foice passe em você, reflita nessa penúltima pergunta aqui. Ao sair de Babilônia, com quem deve se unir-se os sinceros? Com os que guardam os mandamentos de Deus. Então, busque a verdade. Aproveite essa oportunidade e busque a Deus. E se unem ao povo verdadeiro. Porque quando chegar a passar essa foice, ela não vai passar sobre você e nem sobre mim. Porque nós buscamos a Deus da melhor maneira. Somos santos? Não. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Mas que Deus não olhe para a nossa imperfeição, mas molde nosso caráter diante dele. E cada dia nós possamos buscar a Deus em verdade. Para que quando chegar esse grande dia, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então, meus queridos, no momento quando essa terra for ceifada, que essa foice não vem passar sobre nós. Que quando ela estiver passando, nós estamos salvos. Nós estamos protegidos por Deus. Então, meus queridos, se você buscar a Deus, essa foice não vai te acertar. Mas se você não quer nada com Deus, não tem onde você escapar. Não é eu que estou dizendo. Não é a Lília que está dizendo, não é o José. Mas a Bíblia vem revelando isso para nós. A Bíblia é a verdade. Ah, mas a Bíblia foi homens que escreveu, o papel aceita qualquer coisa. Mas, meus queridos, quando nós começamos a estudar ali,
veio falando assim das duas oliveiras, dos dois candeeiros, ali foi quem que revelou para os homens ali? O Espírito Santo. Foi homens, né, inspirados pelo Espírito Santo que escreveram essas verdades para nós. Eles foram homens pecadores igual nós, sim, foram. Você não está errado que foi o homem que escreveu, foi o homem que escreveu. Mas temos que ter uma certeza que eles não escreveram por si próprios, foi imbuído pelo Espírito Santo de Deus. Então foi o Espírito Santo que ditou, falou tudo que ele tinha que fazer e escrever ali, para que nós tivéssemos hoje esse conhecimento. Porque é através dessas palavras da verdade, é através do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nós temos a revelação de quem é Satanás e o que ele vem fazendo. Quem é Jesus, como ele veio, o que ele veio fazer e o que ele tem preparado para nós. Então, é através dessas duas testemunhas é que nós compreendemos e vemos ali essa revelação de que Deus vem revelando para nós. Obrigada, Elias. Então, gente, e este evangelho do reino será pregado a todos os povos, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Essa palavra, ela vai se avolumar a cada dia que passa, para atrair pessoas e que as pessoas possam tomar suas decisões de forma inteligente. Deus está bancando a pregação do evangelho, porque ele quer salvar. E aqueles a quem o evangelho não salva, o evangelho condena. Tá? Então, se essa palavra tocou no seu coração, vem fazer parte do povo de Deus e está do lado certo e vitorioso nessa etapa final do grande conflito. O Senhor abençoe a todos. Amém. Gostaria de agradecer ao José, ao Elias, muito obrigada pela participação de vocês e a todos que estiveram aqui na live e que vão escutar também esse estudo. Semana que vem estaremos estudando sobre o soar da 7ª trombeta. E aí só terão mais 3 estudos para terminar a série do Apocalipse. E vai ser um prazer a gente estudar outros temas da Palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a ver outras playlists que tem no canal com vários assuntos. Assista, se gostar, deixe o seu like, compartilhe também esse evangelho para que Jesus possa voltar logo. Esse trabalho que a gente faz aqui é voluntário, a gente não está ganhando nada com isso, assim, monetariamente falando, mas a gente quer muito que o evangelho seja pregado e que corações despertem, né, para o amor de Deus, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele te ama e Ele quer te salvar. Elias, muito obrigada. Um abraço para Simone. Eu sei que ela está em recuperação, mas que Deus a ajude a cada dia mais. Amém. Semana que vem ela esteja conosco aqui. Amém. Amém. Então, muito obrigada a todos vocês. Um abraço e até semana que vem, se Deus permitir. Tchau. Assim seja. Tchau, tchau.